Hola a todos, buenos días, ou buenas tardes, ou buenas noches, depende de que hora você vai estar ouvindo essa videoaula, né? Então, antes de mais nada, desejo que todos vocês e as suas famílias se encontrem bem, que vocês estejam em segurança, né? E que o mais rápido possível a gente possa se encontrar presencialmente para retomar o nosso trabalho, tá? Eu tenho tentado não deixar vocês muito distantes da nossa matéria, do nosso conteúdo, enviando alguns materiais, ou vídeo, ou exercício, ou slides, para que vocês mantenham contato com a língua espanhola, né? Eu espero que vocês tenham acessado, que esse material tenha chegado. Claro que a gente sabe que, às vezes, nem todo mundo tem um computador em casa ou internet, mas acho que muitos têm um celular e, de alguma forma, se for possível, que vocês acessem esse material. Porque quando retornarmos à escola, eu vou tentar dar continuidade da onde eu parei dessa informação virtual. Tudo bem? Então, os professores, aqueles que estamos enviando esse material, temos principalmente como objetivo que vocês não fiquem sem aula, que vocês não fiquem sem conteúdo. Nos colégios particulares, as coisas continuam funcionando de maneira virtual. Então, nós estamos tentando que vocês também tenham acesso às informações. Mas isso não é um trabalho que dependa só do professor. Não adianta a gente preparar o material e vocês não assistirem, vocês não acessarem. Lembrando que não estamos de férias. Nós estamos num recesso de quarentena por medida de segurança da nossa saúde, da nossa família também, né? Então, quem puder, quem tem acesso ali à internet, computador, celular, deve acessar o material para continuar estudando. E no caso da minha matéria, mesmo esquema, recebeu a informação um dia, como se estivesse voltando na escola na semana seguinte, você já estudou a informação, você sabe a informação. Tudo bem? Então, em sala de aula presencial, eu já começava a falar um pouquinho de espanhol nas minhas explicações, e aqui também eu vou continuar isso até o momento em que talvez eu use mais o espanhol para fazer as explicações. Legal? Então, vamos começar? Nossa classe de hoje é sobre o mundo hispano. Aqui que nós chamamos de hispano? Chamamos de hispano aquela pessoa que fala a língua espanhola, fala, lê, escreve, entende a língua espanhola. Então, que nasceu em algum país de língua espanhola. Então, eu posso dizer assim, eu sou hispano. Claro, eu nasci no Peru, então, o Peru é um país de língua espanhola. E nessa aula de hoje, você vai se familiarizar com quais países, né, são países que têm o espanhol como língua materna. Às vezes tem alunos que perguntam assim, professor, qual é o idioma na Bolívia? Professor, qual é o idioma no México? É mexicano? Né? Então, alguma dessas perguntas você já vai ter condições de você mesmo responder, né? E até de corrigir alguém que diga assim, ah, não, na Venezuela se fala venezuelano. Então, com essa aula, que não é uma aula de geografia, mas também tem a ver, nós vamos ter conhecimento de que países, quantos países são esses. Às vezes você não tem nem ideia de quantos países falam a língua espanhola como língua materna, né? Ou seja, todas essas pessoas, desde que nascem, começam a ouvir e as primeiras palavras já são em espanhol, porque é a língua materna, assim como o português é a língua materna de vocês. Eu falo português, mas não é a minha língua materna, porque no meu país não se fala português. Então, aqui nesses slides que eu vou projetar para vocês, nós vamos ver que países são esses, tá? A nossa aula é sobre países e nacionalidades. Essa é a nossa aula. Mas também eu vou apresentar para vocês as capitais desses países. Então, você vai ter nessa aula de hoje o nome do país onde se fala o espanhol, a pronúncia, a forma escrita do país, né? A pronúncia do nome do país, qual é a capital e
qual é a nacionalidade que corresponde a esse país, tanto na forma escrita quanto na pronúncia, quanto na forma oral. Então, você, quando retornar à escola, você tem que ter essa informação na cabeça e na ponta da língua. Em tal país se fala espanhol. Qual é a nacionalidade desse país? A nacionalidade desse país é isso para o masculino, isso para o feminino, ou essa nacionalidade que serve para os dois. Tudo bem? Então, vamos a comenzar. El primer país de lengua española, ¿no? Es el título aqui de nuestra clase. Essa informação que você está assistindo aqui, você vai passar para o caderno. Então, como título, você vai colocar El Mundo Hispano, ou, se você quiser, coloca como título no teu caderno. Países e nacionalidades de lengua española. Países e nacionalidades de lengua española. Escreva o título em espanhol. Você já tem condições de fazer isso. Já vimos muito tempo o alfabeto, o som das letras. Então, agora você está me ouvindo falar, né? Países e nacionalidades de lengua española. Então, já sabe como se escreve espanhola. Esse som nhô, você já sabe como se escreve em espanhol. Então, começamos. O primeiro país de língua espanhola é Argentina. Cuidado com a pronunciação. Argentina. Capital de Argentina, Buenos Aires. Professor, eu tenho que saber isso? Você não é obrigado a saber, mas quanto mais informação você tiver, uma pessoa mais instruída você vai ser. Então, quando se falar, por exemplo, em Copa do Mundo, né, onde falamos sobre muitos países, quando tem Taça Libertadores, ou mesmo numa conversa sobre política e falem sobre a Argentina, pelo menos você tem uma ideia. A capital da Argentina é Buenos Aires. Alguns de vocês até já sabiam disso, mas de repente tem alguém que não sabe, né? Então, Argentina, país de língua espanhola. Capital, Buenos Aires. Quien nace en Argentina es argentino o argentina. Então, olha só a pronúncia. Quando você escuta, ainda você não viu a forma escrita, mas você escuta Argentina, pelo que você já sabe de alfabeto, você já sabe que esse som é dado por essa letra. Está bem? Vamos ao próximo país. Outro país de língua espanhola é Bolívia. Atención que Bolivia en español no se escribe con acento. Entonces, Bolivia, y aquí, y aquí. Letra V, sonido, Bolivia. La capital de Bolivia es La Paz. Aquí aparece Sucre porque Bolívia, ela tem duas capitais, uma capital política e uma capital econômica. Para todos os efeitos, a maioria das pessoas conhece como capital da Bolívia La Paz. Quien nace en Bolivia es boliviano o boliviana. ¿Está bien? Bolivia, tanto Bolivia, ¿no?, como Argentina son países de América del Sur. Países de América del Sur. Bolivia y Argentina están localizados en América del Sur. El próximo país es Chile. Ustedes ya saben, ese sonido chi en español es dado por las letras C-H-I. Entonces, Chile. La capital de Chile, Santiago. Algumas pessoas dizem Santiago de Chile. Mas por quê? Porque tem outras cidades, em outros lugares com esse nome. Então, às vezes, para diferenciá-los, algumas pessoas dizem Santiago de Chile, para não confundir com Santiago, cidade de um outro país, tá? Entonces, Chile, capital, Santiago. Quien nace en Chile es llamado de chileno o chilena. Chileno o chilena. Chile también es un país de América del Sur. Chile está al lado de Argentina. Chile, Argentina. ¿Está bien? El próximo país de lengua española es Colombia. En español, Colombia no se escribe con acento. Por eso está aquí, Colombia. La capital de Colombia es Bogotá. Colombia también está localizado en América del Sur. Entonces, Colombia
tem fronteira com Peru, com Equador, com Brasil, com a Venezuela. ¿Ah? Entonces, Colômbia também é país de América del Sur. Repetindo, quem nasce em Colômbia é colombiano ou colombiana. Outro país de língua espanhola é Costa Rica. Costa Rica, capital San José, ¿no? Quem nasce em Costa Rica é chamado costarricense. Professor, eu entendi a pronúncia, só tenho dúvida na escrita. Nos últimos slides você tem a forma escrita, tá? Então, quem nasce em Costa Rica é costarricense. Serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Eu posso dizer assim, esse carro, tá? Carro, costarricense. Essa camisa é costarricense. ¿Está bem? Costa Rica es un país de América Central. ¿Ah? Los países anteriores son de América del Sur. Costa Rica está en América Central. Otro país de lengua española es Cuba. Quien nace en Cuba es llamado de cubano o cubana. La capital de Cuba es La Habana. En portugués aparece como capital de Cuba Havana, somente Havana. Em espanhol, a capital é La Habana. Cuba também é um país de América Central. Quando estou dizendo assim, esse país é de América do Sul, esse país é de América Central, é para que você também já tenha uma noção. Isso se você já não tem pelas aulas de geografia, né? Mas para que você tenha uma noção da localização do país. Brasil está em América do Sul. Se eu falei anteriormente, Chile, América do Sul, Colômbia, América do Sul, não? Bolívia, América do Sul, e Brasil está em América do Sul, é porque somos países que estamos no mesmo continente, né? Ou na mesma região. Porque Cuba, América do Sul, América Central, tudo é América, só que a América está dividida, né? Em América do Sul, América Central, América do Norte. Então, você vai tendo uma noção. Ah, já que Cuba pertence à América Central, Costa Rica, América Central, Chile, América do Sul. Tudo bem? Então, na minha aula, eu falo de muitos assuntos. Falo um pouco de história, de geografia, de matemática, de ciências, de português, porque a aula de língua estrangeira se presta para falar de muitos assuntos. Outro país de língua espanhola é Equador. Prestar atenção, Equador em espanhol se escreve com C. Em português se escreve com Q. Então, cuidado. O nome do país é Equador, capital Quito. Então, a capital de Equador é Quito. Quem nasce em Equador é chamado de equatoriano, com T, equatoriano ou equatoriana. Também a nacionalidade se escreve com C. Equador, equatoriano. Correto? Equador é um país de América do Sul também. Prestem atenção, Colômbia está aqui. Se Colômbia está em América do Sul, Equador também está em América do Sul, porque eles têm fronteira. Né? Ok? Vamos ao próximo país. O próximo país é El Salvador. El nombre del país es El Salvador. No confundir con Salvador, Bahia. Salvador, Bahia, Salvador é uma cidade capital da Bahia, Brasil. Aqui estamos falando de países. El país es El Salvador. La capital, San Salvador. Então, quando perguntarem para você, qual é a capital de El Salvador? La capital de El Salvador es San Salvador. Quien nace en El Salvador es llamado de salvadoreño o salvadoreña. Y El Salvador también está en América Central. América Central. El próximo país es España. España, ya saben ustedes cómo se escribe ese sonido ña, ñe, ñi, ño, ñu. Por eso aparece aquí la letra ñ. España, capital Madrid. En español termina en D, en portugués termina en I. En español es Madrid. Quien nace en España es llamado de español
igual ao nome da língua, espanhol, masculino, espanhola, feminino. A Espanha é um país que está em Europa. Espanha não está em América. Então, Espanha está em Europa. E Espanha é o berço da língua espanhola, assim como Portugal é o berço da língua portuguesa. Os portugueses trouxeram o português para a colônia Brasil, né? Espanha trouxe o espanhol para as colônias na América, América do Sul, América Central, tá? Então, é o mesmo fenômeno. Então, a Espanha é o berço da língua espanhola. Outro país de língua espanhola é Guatemala. Guatemala, capital, Ciudad de Guatemala. Ciudad, português, cidade, Ciudad de Guatemala. Então, quando perguntarem qual é a capital de Guatemala, ustedes respondem Ciudad de Guatemala. Não é necessário falar la Ciudad de Guatemala. Capital de Guatemala, Ciudad de Guatemala. Quem nasce em Guatemala é chamado de guatemalteco ou guatemalteca. Ô, professor, essa palavra foi complicada. Justamente. Isso que é diferente para você, que você nunca ouviu, é o que você tem que estudar. Por exemplo, numa prova, dificilmente, não estou dizendo impossível, mas se eu vou perguntar para você qual é a nacionalidade de quem nasce em Argentina, talvez não, porque isso você já indiretamente você sabe, né? Vou te perguntar qual é a nacionalidade de quem nasce em Chile, talvez não, porque isso indiretamente você sabe. O que eu vou te perguntar é aquilo que é diferente. Isso você vai ter dificuldade de lembrar, né? Então, atenção a esses países, a essas nacionalidades que são diferentes, tá? Ou que você nunca tinha ouvido falar. Guatemala é um país que está em América Central também. Ó, aqui, El Salvador. Acabamos de ver El Salvador. Guatemala está aqui. Guatemala tem fronteira com El Salvador. Ambos estão em América Central. Próximo país. O próximo país é Honduras. Capital de Honduras, Tegucigalpa. Quem nasce em Honduras é hondureño ou hondureña. Então, Honduras também está em América Central. Vejam vocês que Honduras, né, está ao lado de El Salvador. Se El Salvador está em América Central, Honduras também, não? Eles têm fronteira, tá bem? O próximo país de língua espanhola é México. México, ¿no? Se escribe con X, pero la pronunciación es con sonido de J. México. Tem acento, mas o acento não significa que eu vou abrir a vogal México. Não. O acento só é pela regra de acentuação em espanhol. Em espanhol, as vogais elas são fechadas, não são abertas quando tem acento. Por isso, eu pronuncio México. Capital de México, Ciudad de México. Quem nasce em México é chamado de mexicano ou mexicana, também escrito com X. Então, quando eu escrevo mexicano, escrevo com X. Mexicana, escrevo com X. Tá? Mas, professor, por que se escreve com X e o som é de J? Isso obedece a uma escrita de povos antigos mexicanos, civilizações antigas. Então, eles escreviam com essa letra X, mas pronunciavam com o som do J. Tá? J. Por isso, México. México é um país de América do Norte. México tem fronteira com Estados Unidos. Então, México está em América do Norte, não em América Central. De língua espanhola. Próximo país é Nicarágua. Talvez alguns de vocês estão vendo aqui essa videoaula, não conheciam alguns desses países, não sabiam a localização desses países, ou as capitais, ou as nacionalidades. Então, por isso que eu falei, mesmo sem ser uma aula de geografia, mas faz uma viagem pela geografia, né? Então, Nicarágua, a capital de Nicarágua é Managua. Quem nasce em Nicarágua é chamado de nicaragüense. Nicaragüense serve para o masculino e para o feminino. Se eu falo sobre um rapaz da Nicarágua, eu digo, esse muchacho é nicaragüense.
Se eu falo de uma moça, eu digo, essa muchacha é nicaragüense. Então, a mesma nacionalidade serve para homem e para mulher, masculino e feminino. A Nicarágua está em América Central. Aqui, Honduras, América Central, tem fronteira com a Nicarágua, né? Então, tem fronteira com a Costa Rica, todos eles estão em América Central. Próximo país, Panamá, viu? Acentuado, mas eu não digo Panamá, digo Panamá. Capital de Panamá, Ciudad de Panamá. Quem nasce em Panamá é chamado de panameño ou panameña. Panamá também está em América Central, correto? Próximo país, Paraguai. Olha a diferença de escrita em relação ao português. Paraguai em espanhol se escreve com esta letra que se chama, você já deve ter respondido, Y. Né? Então, Paraguai se escreve com Y al final. Capital de Paraguai, Asunción. Quem nasce em Paraguai é chamado de paraguaio, com esta letra, paraguaio ou paraguaya. Paraguai tem fronteira com Brasil, Paraguai tem fronteira com Bolívia, não? Então, Paraguai é um país que está em América do Sur. Brasil está em América do Sur, Paraguai, fronteira, América do Sur. Outro país de língua espanhola é Peru, mi país. Peru, a capital de Peru, Lima, mi ciudad. Então, Lima, capital de Peru. Eu nasci em Lima. Quem nasce em Peru é chamado de peruano ou peruana. Algumas pessoas às vezes falam peruviano, não. Peruano ou peruana. Peru tem fronteira com o Brasil, tem fronteira com a Bolívia, tem fronteira com a Colômbia, com o Equador. Né? Esses países com os quais tem fronteira estão em América do Sul. Então, Peru também está localizado em América do Sul. Correto? E em espanhol, Peru se escreve com acento. Aí, regra de acentuação. Você não sabe a regra de acentuação, mas você, quando escrever em espanhol o nome desse país, você sabe que tem que colocar o acento. Está bem? O próximo país é Puerto Rico. Puerto Rico, capital San Juan. Quem nasce em Puerto Rico é chamado de puertorriqueño ou puertorriqueña. Puertorriqueño ou puertorriqueña. Depois você vai ver a forma escrita. Por enquanto, você está se familiarizando com a pronúncia. Puertorriqueño. Puerto Rico está localizado em América Central também, correto? Outro país de língua espanhola é República Dominicana. República Dominicana, capital Santo Domingo. Quem nasce em República Dominicana é chamado de dominicano ou dominicana, masculino e feminino. República Dominicana também está localizada em América Central, correto? O próximo país é Uruguai. Igual que Paraguai, a diferença de escritura em português e em espanhol é a última letra, não? Então, Uruguai também se escreve com, você já deve ter respondido, Y. Então, capital de Uruguai, Montevideo. Termina em O. Em português, termina em U. Então, Montevideo. Quem nasce em Uruguai é chamado de uruguaio, com esta letra Y, ou uruguaya. Uruguai tem fronteira com Brasil, tem fronteira com Argentina, então também está localizado em América do Sul. E o último país de língua espanhola é Venezuela. Cuidado com o som dessa letra que se chama, você já deve ter respondido, Z. Então, Venezuela. Capital de Venezuela, Caracas. Caracas. E quem nasce em Venezuela é chamado de venezolano ou venezolana. Venezuela tem fronteira com o Brasil, tem fronteira com a Colômbia, que estão em América do Sul. Portanto, Venezuela também está localizado em América do Sul. Então, quando você voltar ali os slides, o vídeo, você vai contar quantos países são que falam a língua espanhola, que têm a língua espanhola como língua materna.
professor, nos Estados Unidos falam espanhol? Algumas regiões falam. Assim como vocês, eles também estudam na escola a língua espanhola. Mas não é a língua materna. A língua materna deles é o inglês. Assim como na França, a língua materna é o francês. Mas nas escolas devem ensinar como língua estrangeira inglês, espanhol, italiano, e assim em cada país. Língua materna é a língua que nós temos de nascença, correto? E temos aqui, como eu falei, as nacionalidades, né? Então, está o nome do país, a capital do país, que é importante conhecer, e a nacionalidade, masculino e feminino, singular e plural. Então, você vai dar uma olhada, vai transcrever isso para o seu caderno, tem que estar no caderno essa informação, e na hora de estudar, o que você já sabe, você não precisa perder muito tempo estudando, decorando, né? Então, por exemplo, Argentina, capital Buenos Aires, nacionalidade, argentino, argentina e os plurais. Isso você indiretamente já sabia. Agora, você lembra qual é a capital de Porto Rico? E caramba, essa não lembro. Então, essa você tem que estudar. E a nacionalidade? A nacionalidade eu lembro como é que se pronuncia, mas não sei escrever. Então, você vai procurar, né? E vai ver ali qual é a nacionalidade, como se escreve. Puerto Rico, puertorriqueño, puertorriqueña, né? Capital San Juan. Então, o que você tem que estudar mais são aqueles que têm uma forma diferente em português e em espanhol, aqueles que você não conhecia e que você achou difíceis, né? Agora, Peru, peruano, não precisa muito tempo para lembrar isso. Talvez a capital, né? Se alguém não sabia qual era a capital do Peru. Quando nós retornarmos às aulas presenciais, de repente vai ter ali um joguinho, alguma coisa, né? Para você demonstrar que você conhece, domina essa informação. E até nas aulas de geografia, quem sabe, você pode utilizá-las. Claro que aí você pode falar em espanhol, o professor vai falar, que não entendi. Eu digo, porque na aula de espanhol eu aprendi dessa maneira. Tá? E se você sabe em português, você vai falar também em português. Tudo bem? Então, além dessa videoaula, eu vou enviar para vocês também outro vídeo com a pronúncia. Eu acabei de pronunciar aqui todas as nacionalidades, mas tem outro vídeo onde tem só a pronúncia das nacionalidades. Quanto mais vocês assistirem, mais rápido você vai gravar, vai assimilar essa informação. E também vou enviar um exercício, claro, relacionado a esse conteúdo. Aí sempre eu mando a aula, mando o exercício, na semana seguinte eu mando o gabarito. Então, se a gente estivesse na sala de aula, tá, na escola presencial, a aula foi hoje, você escutou hoje, na semana seguinte você já está com um exercício pronto no caderno para conferir o gabarito. Está bem? Então, eu desejo a vocês um bom final de semana, saúde sempre para vocês, para as famílias de vocês, e tomara que o mais rápido possível a gente retome o nosso trabalho presencial. Isso aí é muito importante, tá? Um abraço para todos e até a aula da semana que vem.